Olá, meus internautas, professor Pastor Jonias. Estamos aqui de volta para sequenciar nossas gravações de videoaulas sobre Escola Bíblica Dominical. Aqui, nossa tela para um possível agendamento, nossos contatos. Lição 11 do segundo trimestre de 2017, editora Betel. Temos a temática, nesse trimestre, o livro de Jeremias. O tema: a soberba precede a ruína. Direcionada para o dia 11 de junho de 2017. Texto áureo: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Ezequiel 28:17. A verdade aplicada: o orgulho é como uma erva daninha que persiste em se desenvolver num jardim, por mais bem cultivado que seja. Temos os textos de referência: Jeremias 48, versículos 7, 26, versículos de 29 a 30. Meu querido irmão internauta, não necessitamos ter orgulho de nós mesmos. O que falamos a respeito de nós mesmos não denota nada no trabalho do Senhor. É o que Deus diz sobre nós e faz toda a diferença. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. O nosso eu, traduzido por palavras, não quer dizer nada. O que vai falar alto é o que Deus emite sobre nós. Aí sim, a coisa começa a andar. Nessa lição, nós vamos ver a soberba abatida, o orgulhoso abatido. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos ver aqui, nessa lição, a origem e pecados dos moabitas. Os moabitas são os habitantes de Moabe, que significa semente do pai. Segundo a Bíblia, os moabitas se originaram de um incesto promovido pela filha mais velha de Ló, sobrinho de Abraão, pouco depois da destruição de Sodoma e Gomorra. Nós conhecemos a história muito bem de Ló, que era sobrinho de Abraão e que saiu da cidade de Sodoma e Gomorra, e sua esposa virou uma estátua de sal. Posteriormente, para dar sequência à sua prole, ele coabitou com a sua filha mais velha e depois com a sua filha mais nova. Da sua filha mais velha nasceu Moabe, que deu origem aos moabitas. Então, os moabitas eram consanguíneos de Israel. Então veja bem aqui Moabe versus Israel. Quando o povo de Israel chegou ao perímetro sul de Moabe, solicitou autorização para cruzar o país, mas o pedido foi rejeitado. Nós temos esse registro em Juízes capítulo 11 e versículo 17. Por ocasião dos edomitas, moabitas e os amonitas serem da família dos israelitas, não foi admitido a Moisés incidir ou tomar qualquer parte do país destes povos, conforme narrado nas Escrituras de Deuteronômio capítulo 2, versículo de 4 a 5 e 9 e versículo 19. Não obstante, Balaque, o rei de Moabe, ficou amedrontado quando os israelitas tomaram as terras do rei Seom, número 25, 21, 13 e 25. Então vamos ter esse registro. Com medo de não impetrar a vitória pela força das lanças, combinou com Balaão, profeta, acreditando abater os hebreus por meio de maldições. Então armaram um ardil, uma estratégia para amaldiçoar o povo de Israel, tendo em vista não terem condições de enfrentar de um
confronto direto com Israel. No entanto, por atuação divina, as maldições converteram-se em bênçãos. Nós temos Neemias 13, versículos de 1 a 2, maldições transformadas em bênçãos quando o Senhor quer que assim aconteça. Adotando as recomendações de Balaão, as mulheres moabitas foram até o acampamento de Israel, praticaram a imoralidade com alguns de seus homens. 1 Coríntios capítulo 10, verso 8. E os levaram à idolatria. Número 25, de 1 a 4. Diante das influências negativas, foi dada a ordem para que Israel se mantivesse longe deles. Deuteronômio 23, de 3 a 6. Bom, não se tinha como amaldiçoar Israel. Então, Balaão, sapiente que era, estendia a mão para amaldiçoar, não conseguia abençoá-lo. E aí ele armou a estratégia e orientou que as mulheres coabitassem com os filhos de Israel e praticassem moralidade, e assim então estaria contaminando o povo. Veja a estratégia ardilosa de Balaão, orientando Balaque, que seria o rei de Moabe na época. Vamos ver aqui no subponto 1, 2, a palavra do Senhor que veio a Jeremias contra Moabe. Agora vamos aqui, o profeta Jeremias. No princípio da chamada de Jeremias, o Senhor havia dito que estava enviando ele como profeta às nações. Jeremias 1 e 5. Sua profecia consistia tanto para a ruína quanto para a edificação de uma nação. No caso de Moabe, a ruína. A destruição que viria sobre esta nação estava acontecendo com a permissão do próprio Deus, especialmente por causa dos pecados de idolatria e soberba de seus líderes. Jeremias 48, versículo 7. Então Deus fala a Jeremias, e aqui ele havia sido chamado não para agasalhar a situação, não para dar tapinha nas costas de alguém, e não estava sendo chamado para uma simples mensagem a um povo único, mas para falar às nações da terra. E Moabe estava inserida nesta listagem. Moabe estava aqui à disposição para que Jeremias falasse a palavra de Deus ao povo de Moabe e contra Moabe, este povo rebelde, obstinado, duro, que não foi complacente com Israel outrora, quando Moisés tentou pedir permissão para atravessar os seus termos, não lhe foi permitido. Então daí para cá começou toda uma maldição. E agora chegou a vez do profeta Jeremias falar a este povo, a Moabe, a palavra do Senhor que veio a Jeremias contra Moabe. 1:3. Não devemos confiar em nossos tesouros. Sem dúvida nenhuma, o maior pecado de Moabe, somado à idolatria aos seus quemós, Jeremias 48:7, era o orgulho dos nobres e povo daquela nação. Eles haviam sido prósperos em seus negócios, acumulando muitos bens. Esse acúmulo de bens permitiu que se iludissem com sua falsa prosperidade. Jeremias 48, verso 7. Isto foi o causador da ruína deste povo. Não devemos confiar no dinheiro ou em nossas próprias capacidades. Devemos confiar em Deus, mais do que qualquer outra coisa na vida. Salmo 91, verso 2. Para Deus, o bem maior precioso que uma nação possui são as pessoas, não suas riquezas. Está aqui. O mal de Moabe foi confiar em si próprio, nos seus bens, prosperou, foi bem sucedido e achava que era o suficiente para sobreviver por sua própria conta, sem depender de Deus. E este orgulho subiu à sua cabeça, poderíamos dizer aqui a megalomania, mania de grandeza. Isso arruinou Moabe. É o que a lição quer nos repassar, que o orgulhoso, ele não prospera diante de Deus. Deus não aprova o orgulhoso, não aprova a soberba, não aprova atitudes assim. E por si mesmo se desfaz. Nós vamos ver que Deus não tolera o orgulho. Vamos aqui no ponto 2 aqui.
A mensagem do profeta Isaías é destinada a uma nação orgulhosa. Ouvimos da soberba de Moabe, a soberbíssima da sua altivez e da sua soberba, e do seu furor, a sua jactância é vã. Isaías 16:6. O orgulho é complemento da ignorância. Isaías ainda reforça dizendo: portanto, Moabe uivará por Moabe, todos uivarão. Gemereis pelos fundamentos de Kir-Haresete, pois já estão abalados. Isaías 16, versículo 7. Meu caríssimo irmão, Deus não tolera o orgulhoso. Aqui nós vamos ver o abatimento na expressão uivará. O cachorro uiva. O que significa isso? Quando abalado sentimentalmente por questões sérias de adversidade, as nações se estremecerão, gemerão, e aqui ele diz gemereis na segunda pessoa do plural, gemereis pelos fundamentos de Kir-Haresete, pois já estão abalados. A expressão nos remete ao conhecimento de uma situação limite, de adversidade, que arruinará completamente a nação. É o que quer dizer isso. Em razão da sua posição de soberba, de orgulho, de jactância. E aqui diz que o orgulho é o complemento da ignorância. Quando o indivíduo se torna um orgulhoso, nada mais está fazendo do que comprovar a ignorância plena, a falta de conhecimento do que é capaz. E aí nós temos este registro em Isaías 16, versículo 7, falando sobre Moabe. A origem do orgulho. Imagine que o orgulho teve origem em Satanás. Satanás aqui ó, no ponto 2. A origem do orgulho. Medite nas ambições audaciosas de Satanás. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, de 13 a 14. As Escrituras Sagradas nos dizem que o Senhor não tolera o orgulho. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Salmo 101:5. Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Está o registro em Tiago, capítulo 4, verso 6. A abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte a mão não ficará impune. Provérbios 16:5. Devido ao seu orgulho, Satanás e seus anjos somente podem esperar a condenação e a punição eterna. Mateus 25:41. Tá aqui. Satanás, ele desejou ser maior do que Deus. Desejou subir além de Deus. E esse orgulho dele o levou à ruína. E todos os orgulhosos terão o seu abatimento. O orgulho iniciou ou teve origem em Satanás. Ele foi o primeiro orgulhoso, o primeiro a tentar usurpar o trono de Deus, a querer ser maior do que Deus e achar que era melhor do que o próprio Deus. Ele era um anjo de luz, luz-bel, suas asas tangiam. Ele assistia junto a Deus, mas se sentiu orgulhoso, se sentiu além de Deus e foi abatido. Nós vamos aprender nessa lição a origem do orgulho, Satanás. O orgulho é abominação ao Senhor. Cadê o povo de Moabe atualmente? Veja bem, esse povo que poderia ter sido próspero, não temos mais nenhum relato atual desta nação. Jeremias 48:42. Todo aquele que é orgulhoso, todo aquele que ergue sua casa apoiando-se em si mesmo, no dinheiro, no conhecimento que possui, tende a ruir como o povo de Moabe. A palavra de Deus é bem clara quando o assunto é orgulho. O salmista Davi
servia a um Senhor que castiga com rigor os orgulhosos. E por isso ele escreveu: porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Salmos 18, versículo 27. Ele tinha consciência que servia a um Deus que trabalhava em favor dos humildes e contra os homens orgulhosos. Trazendo isso para o nosso tempo presente, todos aqueles que tiverem uma posição de orgulho terão o abatimento do próprio Deus, porque orgulho é abominação ao Senhor. Não pense você, meu irmão, que está bem posicionado na sociedade, que assumiu o cargo recente, que está de vento em popa e que o orgulho subiu a sua cabeça, você acha que está muito bem postado. Saiba que você será abatido. Mas Deus dá graças aos humildes. Aleluia. A humildade precede a honra. A sua vitória será maiúscula se você se portar diante de Deus e na posição que você se encontra em estado de humildade. Mas no orgulho será abatido. E aqui nós temos o exemplo da própria nação de Moabe, que foi extirpada em razão do orgulho. Se arraigou no seu próprio orgulho e foi destronado, e não existe mais a nação de Moabe. No 2:3, Deus dá graça aos humildes. O orgulho na vida do verdadeiro cristão não tem lugar, porque ele se assemelha a Cristo, que é manso e humilde de coração. O orgulho e a arrogância podem nos transportar por caminhos ilícitos que ocasionarão tristezas, aflições e até mesmo a morte. O convite de Jesus a ele: sem ele nada podemos fazer. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Veja bem, encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:29. E no último ponto, uma moabita na genealogia de Jesus. Aqui nós temos a história de Ruth com Noemi. Ruth, que era nora de Noemi e que se casou com o filho de Noemi lá na terra de Moabe. Ele morreu, mas ela desejou estar com Noemi na terra de Israel e servir ao Deus de Israel. Ela declarou fidelidade ao Deus de Israel. Aquela mulher que não tinha nenhuma esperança passou a ser agraciada pelo Senhor, casando-se com um dos homens mais ricos da cidade. Ela se tornou bisavó do rei Davi e, consequentemente, passou a fazer parte da genealogia de Jesus. E nós temos o registro dessa genealogia no Mateus capítulo 1 e versículo 5. Oh, glória a Jesus! Nessa parte 3, nós vamos ver: conversão autêntica faz diferença. A moabita Ruth se converteu ao Deus de Israel e foi transformada. A história de Ruth acontece no tempo dos juízes, por volta de 1100 anos antes de Cristo, aproximadamente em uma época de desordem e idolatria. Seu livro conta como uma mulher viúva de Moabe, que mesmo sendo de uma nação proibida de entrar na congregação do Senhor, conforme a maldição vinda e determinada em Deuteronômio capítulo 23, versículos de 3 a 4, decidiu seguir o povo de Deus. A leitura deste livro é uma das maiores descobertas de que a melhor coisa é entregar a sua vida ao Senhor. O livro mostra que, em meio à corrupção generalizada, uma conversão autêntica pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Aleluia! Aqui temos um verdadeiro modelo de alguém que teve uma conversão autêntica, e essa conversão fez a diferença na vida de Ruth. Quando Deus quer abençoar, não existe fronteira. Ruth não é discriminada e nem desprezada por Deus, apesar de sua originalidade moabita. Sua linhagem era de um povo que foi amaldiçoado pelo próprio Deus por ter se agido como inimigos do povo de Israel durante a caminhada deles no deserto em direção a Canaã. Deuteronômio 23, 3 a 4. A lealdade de Ruth para com Noemi
é bela, mas ela é fiel acima de tudo para com Deus, o Deus de Noemi. Aleluia. Isso fez toda a diferença. 3:3, a lei do resgate. Um senhor de nome Boaz, por ser parente do marido de Ruth, atuou de acordo com a sua obrigação, conforme narrado na lei de Moisés, para resgatar um parente de sua situação de pobreza, Levítico 25, 47 e 49. Esse cenário é repetido por Jesus Cristo. Ele nos redimiu de toda a iniquidade e nos alcançou, dando a si mesmo por nós. Em outras palavras, ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Bom, aqui, como conhecemos a história, Raabe, aquela mulher que guardou os espias por fé, se casou com Salmão e se tornou uma princesa especial. Desse casamento de Salmão nasceu Boaz daqui. Boaz, que era parente de Elimeleque, que havia morrido e deixou a viúva, Noemi. Noemi tinha uma nora que tinha se casado com um filho seu e veio para a terra de Israel, chamada Ruth. Noemi foi resgatada por este parente Boaz, e através do casamento dele com Ruth, toda a família foi abençoada. E Ruth, a moabita, passou a ser progenitora de Cristo, sendo bisavó de Davi, e de Davi veio Cristo. Oh, aleluia! Isso mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Um exemplo característico é o exemplo do próprio Cristo, que nos salvou, embora sejamos de descendência estrangeira, não somos descendentes de Israel, não temos parentesco algum, porém o Senhor nos resgatou. Aleluia! Oh, glória a Jesus! O Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou, nos redimiu de toda a iniquidade e nos alcançou, dando a si mesmo por nós. Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Meu irmão, o orgulho é um mal leviano. Em muitas ocasiões, os mais arrogantes são aqueles que ajuizam que não possuem arrogância nenhuma. Exaltar-se da própria modéstia nada mais é do que tomar um banho de orgulho. Essa lição veio para mostrar que aqueles que são humildes são alcançados por Jesus Cristo. Além de resgatar, ele faz algo especial. Tira as trevas da sua estrada e coloca no caminho de luz. Ele abate o soberbo, mas dá graça ao humilde. Eu deixo aqui questionário para você refletir, e também as respostas estão aqui. Pode pausar o vídeo e pegar as respostas aí para a sua lição. Que Deus nos abençoe.